Salve, salve galera, Med falando, e hoje a gente vai trazer uma aula falando sobre cálculos financeiros, análise quantitativa e gerenciamento de risco, e análise de risco. Esse é um campo aí do trade que a maioria das pessoas ignoram, a maioria não se dá o trabalho nem de dar uma estudada sobre isso, e acaba ignorando essa parte, que é 33% dos pilares aí que representam o sucesso no trade. 33% é representado pela análise de risco e análise quantitativa. A maioria das pessoas, quando vão fazer investimentos em day trade ou em swing trade, eles simplesmente vão aqui no gráfico do Profit e aí eles vêm e faz um backtest aqui meio que bem amador, né? Ah, entrei nessa operação aqui, deu gain, essa aqui deu loss, essa aqui deu gain, essa deu gain. E eles vão fazendo de uma maneira bem amadora, 2, 3 dias no máximo para trás, já tomam que a estratégia como funciona, assume isso como uma verdade. Alguns fazem 1 mês, 2 meses ou 3, mas a maioria faz 15 dias ali, já acha que a estratégia funciona e já começa a fazer o trade sem antes validar a estratégia. Então esse campo aqui é muito importante, que é você quantificar a sua estratégia, compreender as estatísticas dela, qual que é a taxa de acerto, qual que é o fator lucro, se ela te dá retorno a longo prazo, se ela é uma estratégia mais agressiva, que ela tem uma curva de drawdown maior, se você está disposto a correr esse drawdown. Então é muito importante você entender esses tipos de dados para você poder compreender melhor a sua estratégia e analisar se ela faz parte do seu perfil de risco, é uma coisa que você aceita operar e está dentro do seu gerenciamento de risco, ou se é uma estratégia muito agressiva para o seu caso, e aí você precisa encontrar uma estratégia menos agressiva. Então, hoje, a parte 1 dessa planilha aqui, eu vou estar explicando como se usa ela de maneira simplificada, e depois a gente vai fazer uma aula explicando tópico por tópico, de uma maneira mais comprimida, porém mais densa, né? A gente vai trazer uma aula com um tempo mais curto, mas uma aula mais densa. Então vamos aprender a mexer aqui nessa planilha, pessoal. A gente vai começar aqui no campo data. Esse é um campo que a gente preenche manualmente. Então a gente vai vir aqui manualmente e vai preencher as datas. Então eu costumo colocar aqui a data junto com a operação do dia. Então se o dia teve 16 operações, eu coloco aqui 16 campos de data, né? Então, caso do dia 1º aqui, foram várias operações que aconteceram, eu registrei aqui todas as operações com a data ao lado aqui, para a gente ter uma ideia de quando foi que isso aconteceu. Então, vocês vão ter que preencher isso aqui manualmente. É só clicar em cima da célula e preencher a data aqui do backtest de vocês. Segundo ponto, a gente vai estar vindo aqui na estratégia. Então, aqui você vai colocar o nome da estratégia que você opera, né? No meu caso aqui, eu estou fazendo um estudo aqui em cima de um mix de estratégias que eu tenho, que é denominado de Zeta. Então, é os cálculos financeiros aqui que eu utilizo, que é o cálculo do Markov, o ZTK, o Nexus, né? Então, são 3 cálculos aqui. Eu não preciso digitar nada aqui, eu só venho aqui, clico na seta do campo e escolho qual estratégia eu vou operar. Caso vocês queiram fazer um backtest com outras estratégias, vocês podem vir aqui e apagar esse campo aqui e digitar ele. Se vocês quiserem criar uma lista automática aqui de estratégias, vocês podem dar uma pesquisada no Google a respeito sobre lista suspensa no Excel, e aí vocês podem modificar a planilha, ela vai estar aberta aqui. Vocês criam uma lista nova e colocam os campos aqui para escolher qual estratégia vocês querem. No meu caso aqui, tem algumas estratégias que eu opero que elas têm tipos de entradas diferentes, que é, por exemplo, o Zeta. Ele tem o Z1, o Z2 e a Darkstar. Então, eu coloquei aqui os tipos de entradas que aconteceram para mim também metrificar a porcentagem de taxa de acerto de cada estratégia dessa. Então, por exemplo, a Zeta tem 3 tipos de entrada, eu metrifico para saber qual das 3 entradas tem uma taxa de acerto maior, qual é que acerta menos, se todas estão performando bem. Então aqui também isso acontece no Nex, que eu tenho a N1 e a N2. Então a gente vem aqui, a gente pode clicar aqui também e tem uma listazinha aqui com as entradas. Então a gente tem aqui o Markov, o N1 eu represento o Nexus de 7 pontos, o N2 Nexus de 5 pontos, Z1 é a entrada do Zeta de 8 pontos, Z1 Box é a entrada dobrada que eu faço, a Z2 é a entrada de 8 pontos e aqui é a Darkstar. Se você tiver querendo testar outras estratégias, você pode modificar isso aqui, ou você pode até remover a lista suspensa e, por exemplo, aqui uma sugestão, colocar aqui se a operação é compra ou venda.
Eu acho meio desnecessário, mas dá para colocar também. Aqui a gente vai ter na célula D o campo das operações que aconteceram gain, e na célula E a gente vai preencher as operações que a gente tomou loss. É muito importante aqui na célula E você colocar um sinal de menos antes de digitar o valor. Não precisa digitar o R e o cifrão, é só digitar menos 90, que ele já preenche automático aqui para vocês. E é muito importante também, pessoal, planilha aqui, ó, deu loss na primeira operação, registra na coluna E e deixa em branco a coluna D, que é do gain. Então sempre registra um valor aqui em um ponto de uma coluna e na outra não, né? Então coluna de loss vai ficar só os loss e na célula respectiva da coluna de gain vai ficar em branco. Então aqui vocês vão colocar os gains e os loss que aconteceram aqui durante o pregão aqui. Vocês vão registrar eles aqui. Aqui na coluna box, eu, por exemplo, opero candle, ou eu opero box, né? Então, o que acontece? Como meus alunos também operam Renko, todo mundo opera Renko lá na nossa mentoria, aqui eu coloquei os box para facilitar para quem vai revisar um estudo de outro aluno ou um estudo meu. Vai ter aqui as entradas com o box aqui e o dia para facilitar, né? Então a pessoa vem aqui, ela dá uma olhada, ela já consegue consultar a entrada direto lá no box. E aqui tem todos os dados quantificados aqui dos boxes que aconteceram as entradas. Então a gente tem aqui o box da coluna F, a gente vai registrar o box da nossa entrada. Se você opera candle, você pode colocar um contador de candle e registrar aqui também o candle que você fez a operação. Aqui na coluna saldo, você não vai preencher nada. Você não vai precisar preencher nada. Porque aqui ela vai somar todos os resultados de gain e loss que aconteceram no mês e ela vai te entregar isso aqui somado. Então você vai ter aqui já a coluna de gain e loss preenchida aqui, subtraindo os loss pelos gains. Então aqui você já vai ter o saldo mensal. Então no caso de fevereiro, essa estratégia aqui da planilha da aula de hoje performou R$ 5.360 em um único mês com um contrato. Então a gente tem aqui registrado na coluna G os nossos lucros e prejuízos. Então aqui você não vai mexer em nada. Agora a gente vai vir aqui para a taxa de acerto. Taxa de acerto também, você não vai precisar preencher em nada. Aqui a gente vai ter a coluna H2 preenchendo as operações que a gente teve acerto. Então a gente em fevereiro de 2023, a gente fez 161 operações com acerto. Já na coluna I2, a gente vai ter as operações que a gente tomou loss. Então, a gente teve aqui 92 operações que houveram loss. E aqui na coluna I3, a gente vai ter a nossa taxa de acerto. Então, a gente vai ter aqui 64% de taxa de acerto. Por que que a gente metrifica aqui as operações que aconteceram? Para a gente ter uma ideia de quantas operações a estratégia está entregando na média durante o mês. Com essa informação, a gente consegue calcular melhor os nossos custos e a gente consegue calcular também a nossa expectativa matemática de retorno em cima da estratégia. Então, a gente tem aqui 64% de acerto e aqui a quantidade de operações que aconteceram. Aqui a gente vai ter o fator lucro na coluna J e na coluna K. A coluna J vai estar registrada a soma do lucro bruto, que é para realizar a fórmula do fator lucro, e na coluna K a gente vai ter a soma do prejuízo bruto. Então, para quem não sabe, o fator lucro é calculado dessa forma. Você pega o lucro bruto pelo valor do prejuízo bruto e tira aqui a divisão para achar o fator lucro. Então, aqui na coluna K3, a gente vai ter o nosso fator lucro. Se você é novato e você não sabe interpretar a questão do fator lucro, lá no Instagram da Nashveira tem um Reels explicando bem rápido, em 1 minuto e meio eu explico e fala a importância de entender essa métrica aqui da estratégia. Mas resumindo isso aqui, você para interpretar essa informação aqui, você vai fazer o seguinte: valores menores do que 1 significa que sua estratégia ela não é lucrativa a longo prazo. Então, valores menor do que 1 é de se preocupar, você tem que reavaliar a estratégia e ver se ela não precisa ser reotimizada. Valores iguais ou maiores do que 1 até 1,40 é onde está a maioria das estratégias.
A maioria das estratégias que tem lucro a longo prazo, elas se encontram nessa faixa aqui. Então, se sua estratégia está entre 1 e 1,40, é uma estratégia que tem um bom fator lucro, ela é lucrativa a longo prazo, mas não é uma estratégia fora da curva. Acima de 1,40 até 2, a sua estratégia é excelente. Então, a maioria das estratégias que são excelentes, que são fora da curva, elas tendem a permanecer a longo prazo dentro dessa faixa, 1,40 até 2. Então, significa aí, se você tiver uma estratégia que está performando dentro dessa faixa, sua estratégia é fora da curva, ela é excelente. Fator lucro acima de 2, geralmente é um desvio padrão na performance da estratégia, e aí é fora da curva, excepcional, porém, a maioria das estratégias, elas performam o tempo acima do nível 2, mas elas tendem a voltar para dentro do nível 1,40 a 2 ou 1 a 1,40. Então, se você tiver um fator lucro maior do que 2, significa que você está com uma estratégia excepcional, fora da curva, e aí é uma excelente estratégia. Então, quanto maior o fator lucro, melhor a estratégia é. No meu caso aqui, ela está em 1,58, está dentro aí das estratégias excepcionais e excelentes. Então, aqui na coluna E, a gente vai ter registrado por célula todas as operações que aconteceram atualizadas com saldo da estratégia. Então, aqui eu programei para ela começar com 2.500 de capital, né? Tá aqui na fórmula. E aí, daqui ele vai abatendo lá da coluna B. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Coluna D e E, ela vai abatendo aqui o saldo das operações que aconteceram. Então, a primeira operação aqui que aconteceu foi um prejuízo aqui de R$ 90. Ela vem aqui e te atualiza por célula como é que o teu capital se comportou durante o mês, por operação. Então, você vai ter o registro aqui de todas as operações que aconteceram e como o seu capital se comportou durante o mês aqui. E aqui você pode fazer um estudo, por exemplo, de drawdown dentro disso aqui. Então, você pode fazer vários estudos em cima disso aqui. Então, aqui a gente vai ter a coluna de saldo de rebaixamento mínimo. Isso aqui significa que você vai ter registrado quanto que sua estratégia ficou negativa em relação ao seu capital que foi investido na conta da corretora para você operar. Então, no caso aqui do exemplo, você começou com 2.500. Você começou com R$ 2.500 e aí aqui durante o mês, o máximo que sua conta ficou negativa em relação ao capital inicial foi R$ 2.230. Ou seja, você teve um rebaixamento aqui, você teve um prejuízo em cima do seu capital de R$ 270. Então, começou o mês, você meio que tomou um loss ali de R$ 270. Os 2.500 que você tinha caiu para R$ 2.230. Então, isso aqui serve para quê, galera? Isso aqui vai servir para você metrificar qual que é o rebaixamento da sua estratégia em relação ao capital investido. Esse é um parâmetro que você tem que fazer 4, 5 meses de backtest, pegar os rebaixamentos aqui que tem da estratégia, somar todos eles. Então vamos imaginar que você fez 6 meses de backtest. Janeiro tomou 500 de loss de rebaixamento. Fevereiro 270. Março 300. Abril 550 e assim por diante. Outro mês ali 400. Então você vai dividir a soma desses valores por 6 para você ter uma média de quanto sua estratégia fica mensalmente abaixo do capital investido. Por mais que você tenha uma estratégia lucrativa, em algum momento do mês, geralmente você acaba ficando negativo ali em relação ao capital investido. E essa métrica serve para você avaliar isso. E com essa métrica aqui, você vai conseguir avaliar, por exemplo, a questão do seu risco corrido em relação ao capital que você vai investir. Então, essa aqui é uma forma de você encontrar a resposta de uma pergunta que é muito feita pelos iniciantes. Quanto de capital precisa para operar essa estratégia com um contrato? A resposta vem disso aqui. Eu vou fazer uma série de aulas aqui no YouTube explicando como interpretar isso aqui célula por célula. Hoje aqui a gente só está fazendo a introdução de como se utiliza essa planilha aqui para você metrificar as suas operações.
Então, aqui em saldo máximo e saldo mínimo e rebaixamento histórico, é uma outra forma aqui de você interpretar os dados aqui da sua estratégia e também uma outra forma de se calcular o drawdown dela. Então, por exemplo, o saldo máximo é o valor máximo que a sua estratégia ficou positiva no mês. Então, ela começou com R$ 2.500 e o máximo que ela atingiu no mês de fevereiro de 2023 foi R$ 8.735 de capital. E aqui foi o saldo atual, por exemplo, aqui como já está preenchido, aqui foi o fechamento de fevereiro. Ele fechou com capital atual de R$ 7.860, que é o lucro somado os 2.500 de investimento. Isso aqui serve para você calcular também o rebaixamento da estratégia em relação ao pico máximo de lucro e o saldo atual. É uma forma de você calcular também o drawdown da sua estratégia. Aqui em rebaixamento absoluto, nenhuma desses campos aqui, pessoal, você vai precisar preencher nada. A única coisa que você precisa fazer é preencher lá os gains e os stops. Aqui ele vai calcular tudo automático e vai te entregar essas informações aqui. Outra coisa importante que vale ressaltar: rebaixamento absoluto relativo aqui, histórico da estratégia. Isso aqui é quanto a estratégia fez de drawdown em um pico máximo de resultado em relação a uma queda no pico de capital dela. Então a gente começou aqui com 2.500, atingiu R$ 3.000 e caiu aqui para 2.700. Então, e após isso, o capital subiu de novo. Então isso aqui a gente vai metrificar nesse rebaixamento absoluto a diferença entre esse pico máximo aqui de 3.000 para 2.700, que vai dar R$ 300. Então esse valor aqui, ele vai servir para a gente metrificar também curva de drawdown. Imagine que você quer ter uma previsão de tamanho de drawdown que você pode correr em relação à sua estratégia, caso você comece ela amanhã, operar ela amanhã. Uma das formas de avaliar é o pico máximo de drawdown que acontece na curva de capital. Então você tem um máximo de retorno e aí a estratégia passa por um drawdown e aí ela passa aqui por uma correção. Então você metrifica essa correção e aí você vai calcular aqui o risco caso você entre aqui nesse topo. Ó. Imagina que você começou a operar nesse dia aqui. Ó. Você vai pegar esse drawdown todo, vai ficar negativo, para depois você ter retorno positivo. Então você consegue metrificar isso aqui para você avaliar quanto que você precisa de capital para operar essa estratégia e sobreviver a esse drawdown e continuar operando para esperar a estatística te entregar os retornos futuros. Né? Então, o mercado financeiro é muito além do que você sentar sua bunda na cadeira e achar que vai operar médias móveis ali, cruzamento de linhas, e é só isso e você vai ter retorno, e 10 horas da manhã você já bateu meta, acabou o dia. Na verdade, não é isso. O mercado é analisar risco o tempo todo e dados analíticos o tempo todo. Eu vou abordar isso aqui numa outra aula, especificamente como funciona exatamente isso aqui, completo esse conteúdo, e vou liberar o acesso para a galera. Aqui a gente vai ter o fator recuperação, que é a medida que a gente usa para entender a capacidade da estratégia de se recuperar e a velocidade dela se recuperar de drawdowns. Então, para a gente metrificar isso aqui, a gente vai estar usando também algumas fórmulas aqui para vocês interpretarem esses dados de maneira rápida. A gente tem aqui o fator lucro, o primeiro modelo, né, que é, no caso aqui, o modelo mais clássico dele, que é você pegar aqui o saldo máximo, né, que seria aqui o O3, né, que o O3 aqui a gente vai fazer o cálculo do O2, que é o saldo máximo, subtrair do capital inicial, que é 2.500. Então a gente tem aqui a O3, né, fazendo esse cálculo, que deu 5.875 de lucro. E aí a gente vai pegar esse valor aqui e vai dividir por N2, que foi o nosso rebaixamento máximo da estratégia nesse mês aqui. Então, o cálculo de fator recuperação é justamente pegar o saldo máximo que a estratégia atingiu, subtrair pelo capital investido, para você ter uma ideia do lucro, e aí você vai saber quanto de risco você correu. Aqui eu corri o risco de perder R$ 270 para ganhar R$ 5.875. Então, basicamente, de maneira resumida, é o fator recuperação. Ele funciona dessa forma. Fator recuperação, maneira rápida de se entender o fator recuperação. Valores menor que zero significa valores negativos, significa que tua estratégia não presta.
você tem que revisar ela e recalcular os parâmetros para otimizar ela e ela se tornar lucrativa. Valores maiores que 0 e até 10 significa que sua estratégia ela precisa ser revisada também, porque ela não é que ela não é lucrativa, mas a longo prazo ela tende a empatar. Ou seja, você tem uma estratégia que ela não vai nem te dar lucro e nem vai te dar prejuízo. Valores acima de 10 até o valor 15 aqui é uma estratégia boa, consistente, lucrativa, vai te entregar retorno a longo prazo. Valores acima de 15 até 20 é uma estratégia excelente. Ela tem uma rápida recuperação após período de drawdown. Você tem uma rápida recuperação marcada por uma curva de capital exponencial quando sai do drawdown. E valores acima de 20, a estratégia fora da curva, ela é muito boa. A mesma coisa a gente vai usar aqui para ativar o fator recuperação relativo. Então a gente vai pegar aqui o máximo da curva de drawdown de prejuízo, que é aqui na coluna P7. No mês de janeiro foi o quê? R$ 425. Então vocês devem estar se perguntando, Vitão, mas como assim tomou R$ 425 de prejuízo se o rebaixamento máximo foi 270 aqui em cima do meu saldo, dos 2.500? Galera, essa forma de avaliar os 425 é o que eu expliquei lá no início. O pico máximo de lucro em relação à queda máxima aqui de lucro. Se eu não me engano, isso aqui está preenchido até desatualizado nessa planilha. Eu acho que o valor aqui foi até um pouco maior. Então, o que é que tem que estar registrado aqui? A subtração da máxima do lucro pela mínima aqui do prejuízo aqui que aconteceu durante um drawdown. Então, esse lucro aqui pode ter sido num período que a gente estava positivo. A gente estava com R$ 2.000 aqui de capital inicial, e aí a gente teve aqui um aumento para 3K de capital, e a gente caiu para 2.700. Então, a gente ainda está positivo em relação ao nosso saldo inicial, mas a gente teve um drawdown aqui de R$ 300 em relação ao pico máximo de capital que a gente atingiu e o que a gente tem agora de saldo. Então, essa é uma outra forma de se avaliar o drawdown. E aí, aqui, a gente vai pegar o valor dessa subtração e vai colocar aqui nesse cálculo aqui, para a gente poder descobrir o fator recuperação em relação ao período de drawdown. Eu, particularmente, acho esse modelo mais confiável para se fazer. Eu coloquei os dois aqui, mas eu, particularmente, levo mais em consideração esse modelo. Então, aqui nesse modelo, a conta é a mesma, da mesma forma, só que ele roda de uma maneira um pouco diferente. Valores abaixo de 0, estratégia negativa, não presta. Valores entre 1 e 5, a estratégia é boa, ela é lucrativa, é uma estratégia boa, que tem um bom retorno. Valor acima de 5 até 10, a estratégia é fora da curva, ela é muito boa, é onde geralmente tende a ficar aqui a maioria das estratégias a longo prazo. E acima de 10, provavelmente você está com a estratégia que está fora do desvio padrão de acerto, ou seja, ela está num período muito bom e aí ela tende a voltar para baixo de 10. Então é mais ou menos dessa forma aqui que a gente analisa no fator lucro, ou fator recuperação, perdão. Então, dando continuidade aqui, a gente vai ter aqui a expectância da estratégia, que nada mais é do que a expectativa matemática, onde a gente calcula o payoff da estratégia, o lucro médio que a gente tem nas operações vencedoras e o prejuízo médio que a gente tem nas operações perdedoras. Isso vai passar uma ideia de payoff para a gente. No caso dessa estratégia aqui, ela está arriscando aqui praticamente 1 para 1, porque nas operações que eu ganho R$ 90, e nas operações que eu perco R$ 99. Então, quando eu divido um pelo outro aqui, eu estou arriscando na média R$ 1 de risco para ganhar aqui 90 centavos. Então, é mais ou menos um risco de 1 para 1. É um payoff meio negativo, mas por causa da minha taxa de acerto, a estratégia é lucrativa a longo prazo. Então, isso aqui serve para isso e também serve para a gente calcular qual que é a expectativa matemática da estratégia a longo prazo. Não adianta olhar esse dado aqui de um mês. Não adianta você olhar esse dado de um mês. O que é que esse dado aqui da expectância está falando para a gente? Em média, a cada... Vamos puxar aqui, ó, para a gente poder ver aqui. O que é que a expectância faz? Ela pega a quantidade de trades mais a média de lucro e ela calcula quanto que a gente ganha a longo prazo, né? Então, imagina você ter um modelo matemático que ele vai te falar assim, ó. Cara, a cada 100 trades que você fizer, a expectativa matemática é que você ganhe R$ 1.000.
por contrato operado. Essa é a média. Então você já vai saber quanto que você vai ganhar a longo prazo sem precisar operar. Isso aqui você vai ter uma média do que pode acontecer no futuro. E aí, como que você faz para essa métrica ser confiável? Você tem que pegar no mínimo 3 meses aqui para você ter uma noção. Você tem que ter pelo menos 3 meses de backtest, assim como todos esses dados que estão nessa planilha aqui, para você ter uma média de confiabilidade deles, você precisa de pelo menos 3 meses de dados preenchidos para você tirar uma média desses dados. Eu gosto muito de pegar por mês, eu pego ali mês a mês, somo os dados desses meses, então eu tenho 3 meses. Eu vou somar todos os fatores lucros de cada mês e depois eu vou dividir por 3. Eu vou ter uma média do fator lucro da estratégia a longo prazo. Então é para isso aqui que você vai ter. Quanto mais dados históricos você tem, mais confiável a estratégia vai ser. Mais confiável os dados vão ser. Então tentem pegar dados históricos de pelo menos 6 meses. 6 meses, um ano, para vocês terem aqui dados históricos da estratégia. Então o que é que o mês de fevereiro está me dizendo? O mês de fevereiro está me falando que a cada... Aqui eu fiz quantos trades em fevereiro? 161 mais 92. Então vamos fazer a soma aqui, 161 mais 92. A expectância, que é a expectativa matemática, está me dizendo que a cada 253 operações, ou trades, né, como vocês preferirem chamar, com um contrato, eu vou ganhar R$ 5.360. Então, quando você pega dados isolados, você vai ter uma informação errônea, né? Você vai ter uma informação que você vai falar, caraca, achei uma estratégia que vai me deixar milionário. Mas, na verdade, a média a longo prazo de resultado dessa estratégia aqui é a cada 200 trades, na média, ela te entregar R$ 3.700 por contrato de lucro. Então, é isso aqui que ela vai te entregar. Como que eu sei disso? Peguei os últimos 6, 7 meses e dividi a média de trades pela média de lucro e a média de payoff e encontrei a expectativa matemática disso aqui. Aí você deve estar se perguntando, cara, para que eu vou saber esse tanto de coisa? Eu já vou chegar ali, vou operar na frente do gráfico e eu não estou nem aí para isso. Mas, galera, isso aqui é muito importante para você entender se você está dentro de um drawdown, em que é um período ruim da estratégia, que qualquer estratégia passa por isso, e depois ela vai voltar a te dar lucro, ou você está com a estratégia que entrou em drawdown e que ela deixou de ser eficiente porque o mercado se sofisticou e o padrão que ela identificava já não funciona mais. Então é para isso que serve você compreender o drawdown, que aí você vai entender rápido que a estratégia parou de funcionar e você vai desenvolver outra para operar. Então, por exemplo, a avaliação de drawdown ali, que tem ali 4 parâmetros de drawdown da planilha, é para você entender isso. Segundo ponto, você entender qual que é o tamanho dos drawdowns que a estratégia passa. Por exemplo, como que você vai operar uma estratégia que com um contrato, ela tem uma média de drawdown de R$ 2.000. Você vai olhar a estratégia lá, ela te dá lucro a longo prazo. Ela te dá um lucro médio ali de 4 mil por mês, com um contrato. Um exemplo. Mas, quando ela tem um drawdown, quando ela tem um período ruim, ela perde R$ 2.000. Se você não souber dessa informação, você vai começar a operar essa estratégia com R$ 1.000 e você vai quebrar a conta. Então, o ideal é você ter pelo menos 2 vezes o capital do drawdown. Então, é para isso que serve essa informação. E aí você vai avaliar, você vai falar, cara, será que vale a pena operar isso aqui? Me dá um retorno de 4 mil por mês. Mas eu tenho um risco aqui de começar isso aqui amanhã e entrar num período ruim e perder 2 mil. E aí eu tomar 2 períodos ruins desse, eu perco R$ 4.000. Vale a pena insistir numa estratégia dessa? É melhor encontrar outra, que tem um drawdown menor. Então é para isso que serve isso aí. Então, por exemplo, você tem um mês ruim na estratégia. Por exemplo, você vem ali, primeiro mês você ganhou R$ 2.000, terceiro mês 2.500, quarto mês R$ 1.000. Aí do nada a estratégia passa o mês inteiro empatando, ganha, perde, fica negativo. E aí você fecha o teu mês com 40 pontos, R$ 400 no bolso. Aí você vai falar, putz, essa estratégia parou de dar certo, ela não está funcionando. Então a expectativa matemática ela vai servir para te dizer o seguinte, cara, calma aí, a estratégia teve um mês ruim, mas ela tende a voltar a performar bem. Dentro da expectativa matemática, ela vai voltar a performar bem. Então essas informações elas servem para isso. Se você chegou até aqui e está ouvindo essa parte da aula, faça uma reflexão, cara. Se você tivesse feito backtest das estratégias que você usou quando você quebrou,
a sua conta, quando você começou a operar e quebrou sua conta, perdeu 20, 30, 40 mil, você que está me ouvindo aí do outro lado, cara, se você tivesse feito isso aqui, você não teria perdido nem 10% do valor que você perdeu. Você teria estudado, entenderia como é que funciona a análise quantitativa, pegaria a estratégia do vendedor de curso que te ensinou, ou a estratégia que você fez sozinho, iria fazer o backtest dela de 6 meses, e ia compreender que a estratégia não funcionava, e você não teria nem colocado dinheiro para operar nessa estratégia. Então é para isso que serve esse estudo aqui. Aí me vem os caras imbecis no Instagram, no WhatsApp, falar que isso aqui não presta para nada, que é só papo para enrolar. Mas é para isso aqui que serve. Você não senta na mesa de um banco para operar a capital do banco sem entender isso aqui, cara. Então, isso aqui são dados que todo fundo de investimento, todo banco, toda instituição financeira, toda tesouraria metrifica isso aqui. Então, para de ser burro e começa a estudar, cara. Começa a fazer estudo, começa a compreender os números da tua estratégia. Então, por último, a gente tem o Carration, que aqui é um assunto mais fresco, que a gente tem aqui os estudos, onde a gente tem aqui o Carration já calculado automático, nem a expectância e nem o Carration vocês vão precisar mexer em nada disso aqui. Isso aqui é tudo preenchido de maneira automática na planilha. Então vocês vão vir aqui, vai ter as fórmulas aqui também, então vocês vão vir aqui, vão preencher lá os dados de ganho e prejuízo, e aqui vai formar a curva de capital da sua estratégia, como ela performou durante o mês, e aqui ele vai calcular o Carration da estratégia, que foi mais uma análise de risco corrido em relação à inclinação linear da sua estratégia. Então ele vai te passar o Carration da estratégia. Aqui tem os dois modelos que o Las desenvolveu, né? Foi o modelo 1996 e o modelo 2003. Eu deixei os dois, que eu gosto de avaliar os dois. Os dois são muito bons. Então, para você avaliar o Carration aqui da sua estratégia, funciona da seguinte forma: valores no Carration 1996 abaixo de 1, a sua estratégia é ruim, ela não é lucrativa. Acima de 1 até 1,50, sua estratégia é boa, ela está dentro aí das métricas aí de estratégias que dão lucro, que ela é boa, mas pode arrumar coisa melhor. Entre 1,5 e acima, até 2, você tem uma estratégia que é excelente. Então, é onde a maioria das estratégias lucrativas se encontram, é aqui. Quando eu falo a maioria, gente, você vai fazer um backtest e vai aparecer aqui um Carration de 20. Então, isso aqui pode acontecer num mês. Mas quando você vai fazer um backtest de 6 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos, a tendência é que o Carration vá caindo, decaindo, e a média fica aqui entre 1,50 e 2. Acima de 2, você tem uma estratégia fora de série. Tem até um Reels que eu explico sobre isso. Só ir lá no Instagram da Dart, tem um conteúdo bem rápido, de 1 minuto e meio, falando sobre isso. Caso você não queira assistir o Reels lá, aguarde que vai sair a aula explicando sobre Carration. Vou pegar cada célula dessa e vou explicar aqui a fundo como é que funciona cada cálculo desse. A versão 2003, a metrificação vai ser a seguinte: valor menor que zero, estratégia não presta. Valor até 0, até 0,50, a estratégia ela é funcional, ela te dá lucro, mas o risco corrido em cima dela é considerado muito alto. Então, é ideal que se avalie e faça a nova otimização dos parâmetros dessa estratégia para ver se tem como melhorar esse carrejo. Então, abaixo de 0 é terrível, não vale a pena operar. Entre 0 e 0,5, vale a pena reavaliar os parâmetros, porque geralmente pode ser uma estratégia que você está correndo muito risco para ganhar aquele capital ali que você está buscando. Então, é uma estratégia que não é muito legal de se operar. Carrejo acima de 0,50 até 1, a estratégia é boa, ela é excelente. Então, até quando eu falo 1 aqui, gente, é 0,10. Então, Carration acima de 0,5 até 0,010. Até digitei errado aqui, ó. É 0,05. Até peço perdão para vocês aí. Então, o Carration aqui, dentro dessa porcentagem, ele é ruim, para baixo disso aqui é ruim. Acima disso aqui, até 0,010, é bom. Então, você tem um Carration bom, você tem uma estratégia lucrativa, ela é muito boa. Acima de 0,10 até 0,20,
até 0,20 aqui, você tem uma estratégia excepcional, muito boa, acima da curva aí. É onde tende aqui a maioria das estratégias oscilar entre o 0,10, 0,20, 0,6 em períodos ruins, mas elas ficam sambando aqui dentro dessa região. Acima de 0,20 é fora da curva, é geralmente um desvio padrão dentro da curva de resultados. Então, esse aqui é a planilha aqui da gente de análise de risco das estratégias para te auxiliar aí na avaliação do teu portfólio de estratégias na hora de você tomar uma decisão de qual estratégia você vai operar, qual que é a mais lucrativa, qual que você vai correr menos risco para obter mais lucro. Então essa parte 1 aqui do curso de análise quantitativa, que a gente vai estar liberando essa planilha para vocês poderem estudar. E agora é só aguardar, estudar bastante aí, que em breve vai sair a parte 2 dessa aula, que a gente vai, na parte 2, destrinchar aqui o nosso primeiro tópico, que é o fator lucro e a taxa de acerto. A gente vai olhar isso aqui, como a gente pode interpretar esses dois dados, fator lucro e taxa de acerto, para a gente avaliar se a estratégia é boa ou não. A gente vai aprender a fórmula, vai avançar dentro da fórmula, vai estudar como é que a gente metrifica isso aqui, se é bom a longo prazo ou não. Então aguardem essa aula, que em breve ela vai estar saindo aí no canal. E bons estudos a todos. Tamo junto. É só o começo. Essa planilha aqui, se você quiser ter acesso a ela, basta me pedir o link do grupo do WhatsApp da Darth Vader, é free, e que você vai entrar lá no grupo da Darth Vader, solicita a planilha lá, e a gente envia a planilha para vocês. Para quem é mentorado, já vai estar recebendo essa planilha aqui no momento em que a aula sair. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, tamo junto, e é só o começo.